hoje se despede da promotoria especializada e vai para a promotoria vinculada à vara de família, junto com o Dr. Johnson, e já fez os primeiros encaminhamentos com uma reunião ontem na Prefeitura Municipal, da qual participaram várias autoridades para começarem a discutir a formalização, muitas vezes, de um termo de compromisso de ajustamento de conduta. Bem, o Ministério Público, como um todo, ele precisa, também nesse caminhar, se voltar a si mesmo e tomar algumas medidas de caráter mais célere. Verificando na Promotoria de Justiça Especializada, se notou que existem, de fato, alguns expedientes, alguns inquéritos civis, algumas investigações que são inquéritos civis, que estão demandando maior agilidade para a formalização do termo de compromisso de ajustamento de conduta com aqueles empreendedores, sejam de clubes, sejam de bares, sejam de salões. Aqui no interior existem vários clubes que possuem salões e têm, em determinadas épocas, grande aglomeração de pessoas e que não têm, obviamente, aquelas exigências que, principalmente, o Corpo de Bombeiro tem em seu rol para que nós tenhamos a grande chance de evitarmos uma tragédia. Então, o Ministério Público, da mesma forma que as autoridades administrativas, município, Corpo de Bombeiros, irá agilizar. E também, se esses termos de compromisso de ajustamento de conduta não forem de um modo, principalmente através da base técnica que os bombeiros nos informam, serão transformados em ações civis públicas que irão ao Estado juiz para que o juiz de direito, já em caráter liminar, então, antes da decisão final, avalie se aquela exigência que os bombeiros, o município fez e o Ministério Público está trazendo ao Estado juiz, ela é condizente ou não de nos fornecer uma liminar para a interdição do local ou a suspensão do local até que aquela exigência seja cumprida. Mas então, o que pode não ser condizente se o Ministério Público, por exemplo, os bombeiros apontarem para o juiz? Não cabe ao juiz, claro, obviamente, aqui, Dr. Johnson, estou eu imaginando como um leigo, não cabe ao juiz receber isso e dar o seu veredito, seu julgamento sobre isso, amparado naqueles que têm a responsabilidade legal e técnica de fazê-lo? No sistema de freios e contrapesos, cabe ao Ministério Público, buscando, investigando, e através de uma demanda própria, que no caso é uma ação civil pública, levar ao Estado juiz, ao Judiciário, para que ele, porque é detentor constitucional do poder de influir e com a decisão judicial determinar um certo comportamento ou também determinar um não comportamento, uma atividade, uma situação ativa ou uma situação de inação de determinada parte, de não provocar, de não fazer. Então, se ao Ministério Público não cabe a decisão, mas cabe levar ao conhecimento da autoridade judiciária, o judiciário, da mesma forma, ele vai avaliar na correção da ação do Ministério Público, com base na investigação, se é prudente, se é legal, enfim, tomar todas aquelas aptidões que tem o juiz, e principalmente na sua responsabilidade constitucional, em dar uma determinada decisão como Estado do que é possível ou não naquele momento. Como o capitão Cássio vê as condições no Vale do Taquari? Nós temos muitos problemas. O promotor cita, por exemplo, esses bailes do interior, né, que, para quem conhece, a gente vê aí os baile quebra, esses bailes disso e daquilo. Realmente a gente vê que os lugares não têm condições. Isso é uma realidade, né? Como é que vê, de forma geral, não apenas esses lugares de entretenimento, baile, boate e tal, mas, em geral, como é que está vendo o problema no Vale do Taquari? Eu vejo hoje o Vale do Taquari, vamos dizer assim, com tranquilidade, porque a gente não... É um princípio que eu tenho, e até o oficial que estava antes de mim ali, meu antecessor, como a gente diz no jargão brigadiano, nós não levamos ninguém para compadre. A legislação manda e nós cumprimos aquilo que está ali. E isso a gente passa para o nosso efetivo, para o nosso inspecionante, que é aquele bombeiro nosso que vai lá ver
se a instalação está de acordo com aquilo que foi previsto no plano. E então a gente cobra exatamente o que foi previsto conforme a norma. O que acontece? Muitas vezes, nesses lugares muito do interior, a gente não conseguiu, o nosso braço ainda não chegou lá. O bombeiro ainda não conseguiu chegar lá, porque hoje é notório, inclusive saiu nas mídias aí, nos jornais, a nossa carência de efetivo. Hoje eu atendo a demanda, vamos dizer assim, até um certo ponto. Eu não consigo ainda atingir totalmente. Então, muitas vezes, esses bailes às vezes acabam escapando. E aí é que a gente entra no outro detalhe que a gente botou da questão de responsabilidade. A própria comunidade nos informar. Porque eu posso, e isso o poder de polícia me dá, que é de lá no momento, se eu achar que não tem condições de interditar o estabelecimento. Eu posso fazer isso no momento. Só que aí eu preciso contar com a Brigada Militar, que faz o policiamento 24 horas, com a própria comunidade, que vai ver daqui a pouco lá que está sendo prejudicada, até pela poluição sonora, muitas vezes, de um local que não tem a adequação devida. Então, a gente conta com essa comunidade para nos auxiliar, seja com denúncia, liga para o 93, 24 horas vai ter alguém ali para atender, só que a nossa sessão técnica, ela tem um horário de atendimento e nós temos as demandas que chegam do dia a dia. Então, as demandas extraordinárias que às vezes não chegam para nós dependemos desse apoio. Juiz Johnson, ouvindo todos vocês, eu estou pensando aqui, porque o nosso telespectador, obviamente, sabe de vários casos, né, que as estruturas do Estado não dão conta de ver, de policiar, de periciar e tal. E algumas questões muito sérias, principalmente pensando nos nossos adolescentes, pensando em festas muito grandes, como o que se tem aqui. Tem inclusive uma festa que é conhecida por aí quase como uma certa libertinagem, né? Muitas pessoas vêm para cá e tal. Eu não sei até que ponto houve todo um rigor no controle de tudo isto, né? Algumas coisas que acontecem por aí são ditas, são faladas, e são bem sérias. Eu até perguntava antes, querendo saber do capitão Cássio, quem é que cuida, por exemplo, quem é que é responsável pelo excesso de gente nestas boates. É claro, basta sair aqui à noite, você vai ver casas extremamente lotadas, onde as pessoas mal se movem, sabendo que extrapolou a muito. Não há controle de borderô, não há nenhum tipo de controle, sem se falar na venda de bebidas para menores, que está cheio de menores por aí bebendo livremente. Eu estou apenas levantando um problema que é calamitoso e é preocupante. Mas, de maneira geral, como o senhor está vendo tudo isto, e se tem muitas ações chegando ao judiciário nessa área, apesar que o senhor se dá da área da família e tal, como é que está vendo? David, obviamente que o episódio essa tragédia de Santa Maria, ele é um divisor de águas, né? Do dia para a noite, o ser humano acordou e passou a se preocupar com a vida, com as questões de segurança, né? Parece que até domingo passado, isto não era o tema da ordem do dia, né? Isto aconteceu em todas as catástrofes, em todas as tragédias, em todos os grandes acidentes internacionais, universais. Isto é da história da humanidade. As grandes quedas de aviões levaram a indústria aeronáutica avançar tecnologicamente, né? Criar aviões hoje muito mais seguros do que nós tínhamos no passado, né? Nós vivemos, na verdade, uma sociedade de riscos. E temos que ter sempre esta preocupação, né? Isto deve ser presente, né? De preservar a vida humana. Quando tu lança a discussão estas questões, né? Hoje nós estamos, claro, ainda impactados com o que ocorreu. A preocupação, e quando eu falo em sociedade de riscos, a preocupação hoje ela está voltada a grandes eventos, né?
especialmente aqueles eventos noturnos, as casas noturnas. Mas nós temos todo o complexo da vida humana cercada de riscos. A nossa vida, agora, eu vinha na 386, quando cheguei, antes de chegar no programa, e presenciei. O ser humano, ele não se preocupa com a segurança no trânsito. E aí estão as carnificinas diárias. Os jornais cansam, a imprensa cansa de noticiar diariamente um grave acidente. Há poucos minutos aconteceu um na RS-40 ali em Viamão. Daqui a pouco vai acontecer outro na 386. E o ser humano continua com carros cada vez mais sofisticados, continua ainda cometendo as mesmas infrações. Andar na 386 hoje é um risco. Se eu sair daqui e andar alguns quilômetros, a minha vida está em risco, a tua vida está em risco, a vida do Dr. Carlos Fiorelli está em risco, a vida do Capitão Cássio está em risco. Quando nós colocamos o pé, ou até dentro da nossa casa, nós estamos em constante risco. E o grande, para mim, o grande desafio a partir desta tragédia, e aí quando o Capitão Cássio fala no poder de polícia administrativo, esse poder de polícia administrativo, até domingo, era esquecido. O município, há anos atrás, eu não gosto muito do saudosismo, mas o município, ele tem esse poder de polícia, o velho e bom poder de polícia administrativo, cercado de todas as garantias, e principalmente do interesse público, deve, e me parece que ele ressuscita agora, doutor Carlos. Ele ressuscitou domingo, porque isto é interesse público. O município, ele ostenta legalmente o direito de, numa atuação eficaz, qualificada, ele pode, não necessita de uma decisão judicial para fazer cessar determinada atividade que ponha em risco a segurança. O município pode, usando o seu poder de polícia administrativo, assim como o Corpo de Bombeiros, o poder de polícia é íncito ao Estado. Por quê? Porque ele se reveste do interesse público. Qualquer organismo de segurança pública e o município, o Estado e a União, eles podem intervir e impedir a realização de um evento. Não precisa de uma decisão judicial. Isto pode ser feito. Isto é um dos princípios mais elementares da organização da sociedade humana, essa questão do poder de polícia. Ele vem em benefício, ele se originou, na origem dele está a origem da organização da sociedade humana. Vê bem, e eu chamo a reflexão isso, Dr. Carlos, Capitão Cássio, David, quando eu observo nessas notícias, e aí eu disse no início, que a gente cada vez mais fica impactado. Na verdade, a Boate Kiss era uma câmara de gás. Ouvindo e vendo há pouco tempo um químico fazendo algumas demonstrações e dizendo qual o elemento químico que é fabricado. E aí vamos ver, vamos no empreendedor fabricante. Vamos no empreendedor fabricante. Essa espuma de poliuretano, na composição dos elementos químicos, ela tem um dos elementos químicos mais letais e que foi usado por Hitler. Porque eu digo, a Boate Kiss era uma câmara de gás. Foi usado por Hitler no Holocausto.
um dos elementos químicos que compõem essa espuma de poliuretano, né? Com poder altamente destrutivo. E é permitido se fabricar. É permitido se vender. Tanto é que ela era utilizada, né? E é largamente utilizada.